Oi pessoal, tudo bem? Que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. A palavra do Senhor no livro de João, o evangelho qual escreveu João, capítulo 11, nos conta a história de um homem que era amigo de Jesus e que morre, né? E depois de 4 dias Jesus chega, ele já tinha sido sepultado. Jesus se dirige juntamente com as suas irmãs e diante do sepulcro Jesus pede para que tire a pedra. E nós às vezes nos perguntamos o porquê Jesus ele poderia na verdade ter tirado a pedra para que o defunto saísse, porque ele dá uma voz de comando para que o morto saia. Então, mesmo o Senhor, que tem autoridade e poder para fazer o defunto, né, reviver, o morto reviver, também tinha condições de retirar a pedra. Só que nós entendemos aqui, nessa passagem, que Jesus, ele pede para que a pedra seja retirada. E nós sabemos que a pedra de um sepulcro não é uma pedra pequena. É uma pedra que com certeza pesa toneladas, mas, né, ele pede para que a pedra seja retirada, né? E nós precisamos compreender que existem coisas que nós precisamos fazer, por mais difícil, né, por mais talvez pesado que seja. A Bíblia fala que quando Jesus dá a voz para que tire a pedra, né, a pedra é retirada. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que tiraram a pedra, né? A palavra fala que tiraram, né? Porque essa pedra ela não foi retirada somente por uma pessoa. Humanamente falando, não teria condição de uma pessoa, uma única pessoa, retirar a pedra. Então existem coisas, né, que o Senhor ele vai mover pessoas, ele vai mover situações para que o milagre aconteça. Existem coisas que não dependem unicamente, exclusivamente de um, mas de um todo, né? De uma ajuda. Eu sei que muitas vezes essa ajuda ela não vai ser especificamente através de uma pessoa, ou até mesmo pode ser que sim, mas nós precisamos compreender que existem coisas que nós não temos condições de fazer sozinhos. E aí o Senhor fala para tirar a pedra, só que ali várias pessoas se reuniram, né? Eu não sei quanta, porque a Bíblia não fala, mas está aqui, né? Eu quero ler aqui o trecho para que você compreenda que o Senhor está falando, né, de uma forma que o texto fala que foram pessoas que tiraram, que fala no versículo 41 do capítulo 11, tiraram, pois, a pedra, né? Tiraram a pedra. Pessoas se moveram, né? Pessoas se uniram, pessoas deram as mãos para que o milagre acontecesse. E é isso que nós precisamos compreender, que existem coisas que dependem única, exclusivamente de nós, é claro que primeiramente do Senhor, e existem coisas que dependem de outras pessoas para que o milagre aconteça. A palavra do Senhor também fala que nesse mesmo texto, que quando Lázaro ele sai, o Senhor fala para aqueles que estão ali e diz: e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Lázaro, embora saiu do mundo dos mortos e veio para o mundo
né, dos vivos, ou seja, passou de um estágio que estava já cheirando mal e veio para um estágio onde agora ele, né, renasceu, onde agora ele reviveu, ele ressuscitou. A palavra do Senhor diz que foi necessário desligar, foi necessário desatar aquilo que estava envolto ou em volta, né, de Lázaro, para que ele desse, né, prosseguimento, né, à sua vida, para que ele pudesse ser livre das ataduras, das amarras, daquilo que o prendia, porque embora ele já tinha passado de uma fase para outra, o milagre já tinha acontecido, existia coisas ainda que estava na vida de Lázaro que precisava ser retirada. E isso não dependia dele, porque se você for parar para observar uma pessoa que ela está com as mãos amarradas, o corpo amarrado, na verdade, envolto de faixas, ela não tem condição de se mover, ela não tem condição nem de andar praticamente. Então nós precisamos compreender que existem pessoas que estão nessa condição. Pessoas que muitas vezes você tem orado, pessoas que muitas vezes você tem, né, feito aquilo que está ao seu alcance, até mesmo você já achou ajuda para que a pedra fosse retirada, só que você está esperando que essa pessoa ela venha caminhar, ela venha dar sequência àquilo que o Senhor já começou a fazer, e você olha para um lado, olha para o outro, e você percebe que essa pessoa ela não consegue ainda estar livre, ela não consegue ter liberdade de movimento, porque existe algo que está prendendo, existe algo que está amarrado sobre ela. E eu não falo agora de coisas naturais, é claro que eu sei que vocês estão entendendo, mas eu falo das questões espirituais, que muitas vezes você não entende porque aquela pessoa aparentemente, né, até já entregou a vida para o Senhor, já saiu do mundo dos mortos, já saiu da condição de escravo, da condição, né, do cheirar mal. Só que existem coisas que precisam, na verdade, que aconteça, ou você muitas vezes olha e não percebe que essa pessoa não consegue sair, né, de certas situações que parece que estão em volta dela, e na verdade estão, e ela não consegue se movimentar, porque existe ali amarras, existe ali coisas que precisam ser desatadas no mundo espiritual, desligadas no mundo espiritual, né? Então aqui o Senhor estava nos ensinando que assim como a pedra, né, não foi retirada por uma única pessoa, assim também Lázaro precisou de ajuda para poder prosseguir. Existem pessoas que elas precisam de ajuda, elas precisam que o Senhor, né, através da sua oração, através do seu jejum, através do seu posicionamento, elas tenham liberdade, né? Porque diga-se de passagem que Lázaro já tinha ressurgido do mundo dos mortos, mas o ressuscitado, mas Lázaro estava com a sua vida, né, com o seu corpo atado. E para que ele tivesse liberdade, para que ele desse continuidade, né, à sua vida aqui, foi necessário que pessoas desligassem aquilo que estava preso no corpo de Lázaro. Então veja bem, aquilo que nós precisamos fazer, o Senhor não vai fazer. Às vezes você fica se cansando, ou até mesmo dando um murro em pontas de faca, achando que o Senhor não está se importando com o seu Lázaro. E esse Lázaro pode ser algo que está literalmente na sua vida, né, que precisa se movimentar, ou algo que está na vida de alguém que você está clamando, que você
na verdade, está intercedendo e você não vê aquilo fluir. Então, peça para que o Senhor envie o socorro, que o Senhor envie a ajuda necessária. É claro que aqui tinha várias pessoas ali, tinha pessoas que foram ali para observar, tinha pessoas que foram ali para, ver o que Jesus ia fazer, estavam ali como meros espectadores, mas existiam também pessoas que estavam ali dispostas a tirar a pedra, a ajudar, a se unir para tirar a pedra. Então nós precisamos compreender, que Jesus ele poderia sim tirar a pedra, Jesus também poderia tirar as amarras de Lázaro, mas existe a parte do homem. Então às vezes você tem se questionado, você tem se entristecido porque Lázaro tem orado tanto e Lázaro ainda continua atado. Mas peça para que o Senhor envie a ajuda necessária, seja de homens, pessoas que vão te dar suporte, pessoas que vão dar as mãos, te dar as mãos, literalmente, em oração, vai te ajudar. Não sei, ou até mesmo a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que essa com certeza, que estes com certeza está sempre do nosso lado. Ele não nos deixa só, Então é necessário nós compreendermos que muitas vezes não é que a pessoa ela não quer sair daquela situação. Talvez você olhe e diga, uma pessoa difícil, quanto tempo eu tenho orado, e essa pessoa continua da mesma forma, mas é porque existem prisões. Literalmente existia uma prisão aqui na vida de Lázaro. Existia faixas. Eu sei que a situação de Lázaro era humana, As faixas ali é porque naquela época era uma forma que as pessoas enterravam, os seus entes queridos, os seus mortos, mas a palavra do Senhor, ela não é somente literal, ela não é somente natural, de ordem natural. Nós precisamos compreender que o Senhor, ele fala de uma forma espiritual. Então, Lázaro, na verdade, precisava ainda de ajuda, e agora humana. E o próprio Jesus, ele poderia tirar as faixas, mas o Senhor disse, não, agora vocês precisam tirar, o que estava ligando Lázaro ainda no mundo dos mortos, digamos assim. Ainda tinha algumas pendências que precisavam ser tiradas da vida de Lázaro. E como eu acabei de falar, isso pode ser em relação a alguém, pode ser em relação à sua vida, algo que precisa ser retirado, algo que precisa ser desligado, para que ele siga livre, e dê continuidade àquilo que ele precisa fazer, ou a sua vida natural, a sua vida normal, secular. Então é essa palavra que eu deixo hoje para a nossa meditação. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te dê entendimento, que você possa colocar em prática cada direcionamento que você tem recebido da parte do Senhor. Até a próxima.